Olá, esse é mais um Panorama RTN com os assuntos mais importantes da atualidade. E hoje eu recebo aqui a doutora Elisa Reis, que é geriatra. Vamos conversar sobre doenças cerebrais degenerativas, como o Alzheimer e a demência frontotemporal. No início do ano, o ator Bruce Willis anunciou que tinha sido diagnosticado com demência frontotemporal. Ano passado, o ator já tinha também divulgado a sua aposentadoria devido a um distúrbio de fala que trazia dificuldades na comunicação, chamado afasia. Doutora Elisa, muito obrigada pela presença. O que é a demência frontotemporal? Mariana, a demência frontotemporal é uma doença neurológica degenerativa. E ela tem esse nome, frontotemporal, porque a degeneração atinge predominantemente os lobos frontais, que ficam localizados aqui atrás da testa, e temporais, nas nossas têmporas. E essa doença, essa demência, ela é caracterizada principalmente por alteração do comportamento. Existem duas variantes, a comportamental e a afasia progressiva primária, que está relacionada com prejuízo da linguagem. Então, esses pacientes, eles são acometidos numa fase pré-senil, ou seja, a maioria, cerca de mais de 70% dos pacientes, eles são acometidos numa fase mais precoce, aproximadamente entre 40 e 60 anos. E eles têm predominantemente alteração de comportamento e de linguagem, sendo que uma variante, um tipo, é mais frequente a alteração de comportamento e no outro tipo é mais frequente a alteração de linguagem, que a gente chama tecnicamente de afasia. E quais são as causas? Nós temos estudos sobre isso? Olha, as causas ainda são desconhecidas, mas sabe-se que existem mutações genéticas que podem levar a um prejuízo, uma alteração de uma proteína que fica dentro dos neurônios, chamada de proteína tau. E o Alzheimer, quais são as principais diferenças? Então, o quadro clínico da frontotemporal, e aqui eu vou me deter no comportamento, na variante comportamental, que é aproximadamente 60% dos casos, o paciente pode apresentar uma apatia, ou seja, ele fica mais parado, ele procura se movimentar menos, e nessa fase pode ser confundida com depressão. Ele pode apresentar um sintoma que a gente chama de desinibição, ou seja, ele começa a ter um comportamento aberrante, começa a ter uma inadequação comportamental, uma inconveniência, até mesmo uma hipersexualidade, fazendo piadinhas sem graça, com perda de empatia. Então, essa demência, ela é muito característica por alteração de comportamento, por essa inadequação comportamental. Já a demência de Alzheimer, ela ocorre em pacientes mais velhos, ou seja, depois dos 60, 65 anos, tanto que a idade é o maior fator de risco para a demência de Alzheimer, sabendo que existe uma variante num paciente mais jovem, mas a maioria esmagadora dos pacientes com Alzheimer são pacientes no que a gente chama de uma fase já senil. E é mais característico, na fase inicial de Alzheimer, uma desorientação no tempo e no espaço, o paciente começa a se confundir com datas, locais, começa a se perder na vizinhança e às vezes até mesmo dentro de casa. E existe um prejuízo importante na memória de curto prazo. Então, ele não lembra de dar recados, ele não lembra o que ele almoçou no dia anterior, e às vezes até no mesmo dia, não lembra que já conversou sobre determinado assunto. Existe uma perda de repertório muito grande, começa a falar as mesmas coisas, os mesmos assuntos, como se estivesse girando em círculos no pensamento. E na demência frontotemporal, a gente não percebe nas fases iniciais essa dificuldade com a memória. Então, justamente porque existem uns neurônios no cérebro que são chamados de colinérgicos,
que são poupados inicialmente nas fases iniciais de demência frontotemporal. E como é possível melhorar a qualidade de vida das pessoas com essas doenças? Olha, apesar de serem demências, as demências serem degenerativas, ou seja, são doenças que vão, vamos dizer assim, estragando, deteriorando o cérebro progressivamente, e são doenças que não têm uma cura, uma reversão. O que eu observo na prática clínica é que muitas vezes a gente acaba fixando o tratamento nesses quadros e esquece de tratar o paciente como um todo. Então, o paciente tem uma doença degenerativa neurológica, mas você pode melhorar a parte nutricional, você pode avaliar clinicamente o paciente, porque você pode compensar uma pressão alta, investigar se os níveis metabólicos de colesterol, glicose estão dentro da normalidade. Além dessa avaliação clínica global, você pode indicar esses pacientes a fazerem uma atividade física, mantendo e conservando a massa muscular. Você pode encaminhar esses pacientes para terapia ocupacional, para centros de convivência, tentar de alguma forma inserir em algumas atividades domésticas, procurar fazer com que esse paciente participe de alguma coisa em casa ou alguma tomada de decisão de situações simples, como escolher a sua própria roupa, ou então guardar algum determinado objeto. Então, é um trabalho de inclusão e de avaliação global desse paciente que pode ser feito, que pode ser perfeitamente disponibilizada a esses pacientes. Pois é, depois de uma certa idade é muito comum, né, as pessoas se queixarem de problemas relacionados à memória. Quando isso deve ser um alerta? Então, muitos pacientes me procuram com queixas de memória e com uma apreensão, um medo muito grande de estarem doentes. Até mesmo a doença de Alzheimer, que é a mais frequente, ela tem uma fase clínica, uma fase de demência e uma fase pré-clínica, que é uma fase só de doença estrutural no cérebro, onde os sintomas não aparecem. Então, o que acontece? Especificamente na demência de Alzheimer, tem o que a gente chama de espectro. Então, de um lado está o paciente assintomático e de outro lado está o paciente completamente comprometido. Então, quando o paciente tem o diagnóstico de doença de Alzheimer, de demência de Alzheimer, ele já está doente há pelo menos 10, 20 anos, com as alterações cerebrais. Mas quando que a gente tem que se preocupar? Existe o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, comprometimento cognitivo subjetivo. É aquele momento que o paciente tem crítica e ele acha que a memória dele já não é mais a mesma. O próprio envelhecimento pode trazer um prejuízo na memória. A gente, com o envelhecimento, precisa de mais recursos, tipo anotação, a gente tem que prestar mais atenção, a gente fica com aquela atenção dividida, prejudicada, tem que fazer uma coisa de cada vez. Mas enquanto essas alterações da memória que acompanham o envelhecimento não causam um prejuízo funcional e um prejuízo de autonomia, a gente não considera aquilo como um quadro demencial ou uma doença. Então, a gente sempre tem que ficar ligado na percepção e no prejuízo que aquela percepção de falta de memória pode causar, principalmente na autonomia e na independência. Quando você começa a precisar de outros recursos de outras pessoas, ou quando você começa a perder a sua independência e a sua autonomia, aí a gente tem que ligar realmente o sinal de alerta, porque pode estar vindo um quadro inicial demencial para esse paciente. E, doutora Elisa, existem estudos que sugerem que os hormônios femininos podem ter um papel protetor na doença de Alzheimer, né, nas mulheres.
Pode explicar essa relação? Então, especificamente na demência de Alzheimer, quando existem duas alterações estruturais no cérebro, que é para você dar o diagnóstico de demência de Alzheimer, você precisa dessas duas alterações, que é a deposição de uma proteína chamada beta-amiloide e a hiperfosforilação de uma proteína chamada tau. Essa proteína beta-amiloide, ela fica fora dos neurônios, como se fosse um lodo cerebral, um limo cerebral. E a proteína tau hiperfosforilada, o neurônio está ali todo esticadinho, igual um fio elétrico, transmitindo as informações, de repente aquilo enrola e altera a estrutura. Então, essas duas alterações estruturais, elas provocam ativação de células inflamatórias. Então, ocorre uma grande inflamação no cérebro. E o hormônio feminino, o estrógeno, ele é considerado um hormônio anti-inflamatório. Então, claro que precisa de mais estudos, isso ainda não é uma determinação, mas a gente sabe que as mulheres que estão em fases férteis, com os seus hormônios sexuais em dia, em níveis otimizados, elas têm neurônios mais robustos, mais ramificados, mais conectados. E já tem alguns estudos mostrando que as mulheres em em períodos de menopausa e climatério podem perder até 30% do processamento cerebral por causa da queda hormonal. Uma outra evidência que faz a gente suspeitar disso é que as mulheres, elas têm mais Alzheimer do que os homens. A cada 9 mulheres com Alzheimer, somente 6. A gente tem 9 mulheres para cada 6 homens com Alzheimer. Então, claro que pode ser também porque as mulheres vivem mais e a idade é um fator de risco, mas existe uma ligação entre os níveis hormonais e as ramificações neuronais, as ramificações de neurônios. E isso daí tem aprofundado mais as pesquisas de níveis ótimos de estrogênio com neurônios mais competentes e pacientes com desempenho cognitivo e de memória melhor do que as pacientes que não fazem reposição hormonal e as pacientes que não têm níveis otimizados de hormônios. Tá certo, doutora Elisa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Participe da nossa promoção no Instagram e concorra a brindes do programa. Diga que assunto você gostaria de ver aqui no nosso Panorama RTN. Corre lá no Instagram, o endereço tá aí na telinha. A gente volta já já. To
Podemos ser violentos, cruéis, egoístas, mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Nos cantos esquecidos do mundo, em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, há seres humanos, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que precisam ser salvas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora doemsf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Estamos de volta com o Panorama RTN. Estamos conversando hoje com a doutora Elisa Reis, que é geriatra. Nós estamos falando de doenças cerebrais degenerativas, como o Alzheimer e a demência frontotemporal. Doutora Elisa, por que envelhecemos de formas tão diferentes? O envelhecimento, por si só, é um processo heterogêneo, né? Então, depende de vários fatores. E no nosso corpo, eu sempre digo que existe uma regra muito fácil: o que você não usa, você perde. Então, e a gente começa a envelhecer assim que nasce, né? Então, a partir dos 30 anos, a gente começa a perceber de forma mais evidente as alterações de perdas de função devido ao envelhecimento. Então, aquela pessoa que tem uma boa perspectiva para o envelhecimento, não tem medo de envelhecer e considera que o envelhecimento é uma sorte, né? Porque só envelhece quem continua vivo. Então, se a gente tiver sorte na vida, a gente vai envelhecer. Então, se a gente tiver essa perspectiva, já é algo que melhora a mentalidade, o mindset, para que a gente comece a tomar medidas para minimizar a perda de função com o envelhecimento. E além dessa mentalidade aberta ao envelhecimento, é importante que a gente cuide do físico, promovendo períodos de atividade física diariamente, que a gente tenha uma boa hidratação, que a gente faça as coisas simples, procure mastigar, cuidar dos dentes, ter uma alimentação que não seja inflamatória, comer comida de verdade, ter períodos de sono. Eu sempre falo para os pacientes que quem não tem sono, quem não dorme direito, não tem memória. Então, à noite, durante o sono profundo, as cisternas, abrem-se cisternas no cérebro e o cérebro é lavado por aquele líquido que corre lá na espinha. Então, assim, aquele lodo cerebral da proteína amiloide, a gente tem como remover, fazer um clearance, uma limpeza dessas substâncias que não servem mais para o cérebro, e isso acontece no sono profundo. Então, assim, você administrar o estresse, ter exercícios respiratórios, fazer yoga, meditação, ter uma boa administração entre trabalho, lazer, família. Então, assim, envelhecer realmente, apesar de ser um processo natural, mas envelhecer de forma ativa, envelhecer bem, exige realmente planejamento, esforço, disciplina, determinação, persistência. Então, tudo isso, quanto mais cedo você está ligado nisso, você está alerta a isso, atento a isso, melhor vai ser o teu processo de envelhecimento. E é muito importante que a gente cuide da nossa saúde cerebral, né? Cuidar da nossa mente, né? Exatamente. Doutora Elisa, você produz diversos vídeos com dicas de saúde, né? Como as pessoas podem conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho? Então, eu procuro
contribuir, esclarecendo dúvidas, trazendo assuntos importantes que causam angústias nos pacientes, através das minhas redes sociais. Então, vocês podem me procurar no Dr. Elisa Reis no Instagram e da nossa clínica também, da Avantes Clínica, e é sempre uma satisfação poder prestar esse serviço à comunidade, aos seguidores, divulgar doenças que são tão dolorosas, doenças degenerativas que muitas vezes não adoecem só o paciente, mas sim a família inteira. Então, a gente se vê aí nas redes sociais e eu espero contribuir muito com vocês. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, doutora Elisa. Muito obrigada. O Panorama RTN fica por aqui. Siga a gente no Instagram, panorama.rtn. Siga também o canal RTN TV para conhecer toda a programação e as novidades. Não se esqueça, toda terça às 8 da noite, você confere os assuntos mais importantes e interessantes da atualidade. Eu espero você aqui na RTN TV. Tchau, tchau!